Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e hoje vamos falar sobre a luta do Inter para entrar no G4 e a briga do Grêmio para seguir subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas antes vou apresentar meus queridos amigos e colegas Antônio Oliveira. E aí, Pedro, Lucas, todos que estão nos acompanhando, né? Um bom momento aí do Internacional no Campeonato Brasileiro. Do Grêmio a gente não pode dizer o mesmo, apesar da vitória recente. Mas, enfim, assuntos legais aí pra gente falar essa semana. Um grande jogo Inter e Flamengo, principalmente. E Lucas Sena. Olá Pedro, olá Antônio e aí a todos aqueles que nos acompanham. Bom, bem destacado, uma ótima semana para falar de futebol. Inter e Grêmio venceram no final de semana, o Inter acabou não conseguindo a vitória ontem, mas o Inter vive talvez um dos melhores momentos do Campeonato Brasileiro, de times do Brasil, e o Grêmio, né? Não precisa de muitas palavras. Nesta próxima quase uma hora de papo, Ademir Lima estará nos acompanhando na técnica. Você assiste aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na NET, ou no nosso canal no YouTube, youtube.com/hattrickoficial. @hattrickoficial também é o nosso Instagram. Vamos iniciar o papo de hoje falando do Internacional, que jogou mais recentemente, empatou em 1-1 com o Flamengo no Beira-Rio, um dos jogos atrasados por conta das enchentes, o último dos jogos atrasados. Agora, tudo certinho. Eu vi ali que o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense têm um jogo a cumprir, mas isso é problema deles. Isso é problema do Hat-Trick de Minas Gerais e de Santa Catarina. De Paraná. E do Paraná. Nossa Senhora. Que baita jeito de começar. Vai ter o WhatsApp do Gustavo Rodrigues depois. Bom, o gol do Flamengo foi a partir de um pênalti cometido por Thiago Maia, marcado por Alcaraz nos acréscimos do primeiro tempo. Ener Valencia, que na minha visão aparenta ter se recuperado psicologicamente de todas as coisas que falamos para ele. Eu, principalmente, falei que ele parecia o Coringa. Bem duro com ele. Bem duro. Tinha que sair do Inter. Não, aí, cara. Tu foi bem duro com ele nos bastidores. Sair do Inter não, mas pô, ele tava mal. Mas então, como eu ajudo a se afundar, eu ajudo a se recuperar, a sair do buraco. Bom, ele que marcou o gol. Aos 44 do segundo tempo. O Inter, então, segue na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos, 2 pontos atrás do próprio Flamengo, que abre o G4. Se tivesse ganho, teria ultrapassado o Flamengo. Mas, vamos falar do que aconteceu. Foi o melhor jogo do campeonato? Não sei dizer se foi o melhor. A gente não viu todos, né? Eu Mas tô devendo nesse ano, sendo bem sincero. Mas dos jogos do Inter, dos jogos da dupla Grenal, enfim, cara, é com certeza ali um top 3 jogos do ano, talvez. Envolvendo os grandes. É um dos melhores. Eu não sei se Botafogo e Palmeiras não foi o melhor Assim, do campeonato, porque foi 2-2 e eram os dois líderes também. Mas é um dos melhores. Eu não sei se, assim, eu não tenho também, não olhei todos os jogos, mas eu normalmente olho o Grêmio Internacional e o que passar no horário nobre, na TV aberta, enfim, das 4 da tarde do domingo, 9h30 da noite de quarta, enfim, eu costumo olhar. Mas, assim, do Inter, em entretenimento, em futebol jogado, não do melhor futebol do Inter, isso. mas, tipo, o melhor contexto Melhor de partida partida. para se assistir, no meu ver, foi ontem. Eu acho que dos jogos que eu assisti esse ano de futebol brasileiro, só perde para Palmeiras e Botafogo na Libertadores. O 3-2. Vai tá louco. O 3-2 do Palmeiras no Allianz Parque, que esse sim, para mim, em entretenimento, assim, até quem não gosta de futebol gostou daquele jogo. Foi absurdo. Então, assim, das partidas que eu assisti, só perde para esse jogo entre brasileiros esse ano. É que o Inter e Flamengo teve muita chance perdida, né? E aí talvez mascare um pouco, porque os grandes jogos a gente fala muito os gols. E Inter e Flamengo teve só 2, mas tanto o Inter quanto o Flamengo perdem grandes chances, né? O Inter bota uma bola na trave no primeiro tempo, em contrapartida o Flamengo bota 2 bolas muito próximas da trave no primeiro tempo. No segundo, o Alcaraz tem uma bola quando tá 1-0 ali que, enfim, era ele, o Rocher, ele chuta pra fora, e aí o Inter vai lá, tem chances também, o próprio Valencia depois que faz o gol tem chance, o Patrick tem chance, e enfim, muitas chances criadas durante o jogo, e eu acho que isso tornou legal, assim, né? Não é nem aquela questão assim de a defesa foi muito mal, não, a questão é que o
o time se comportou bem, sabe? Os dois times atacavam muito bem e tinham as suas alternativas. E isso que tornou o jogo muito bom. Eu acho que tem 2 pontos assim que trazem, digamos que, esse volume de jogo para a partida de ontem. Primeiro que a gente olha a estatística, os 2 times acabam com 15 finalizações para mais o jogo. Então, se 2 times chegam a produzir 15 finalizações por partida, então, claro, foi um jogo bem aberto. Mas, claro, depois a gente vai falar mais de arbitragem, mas particularmente eu gostei de uma postura da Vila Cerda ontem, que ele não dava faltinha no meio. Isso é bom mesmo. Ele não dava faltinha no meio. Mesmo. Tipo assim, tá progredindo a jogada, mas foi um toquinho, sabe? E o jogador do Flamengo, do Inter, cai e o adversário recupera a bola. Ele deixa jogar. Se depois vier a ser gol, tudo bem, revisa no VAR. Mas ele tava dando esse limite de deixar o jogo correr. Eu acho que isso melhorou de uma forma a partida. Antônio, esse foi um jogo que o Inter jogou melhor e acabou não vencendo? É difícil de falar jogou melhor, porque eu acho que não. Eu acho que os dois times jogaram de igual para igual. Quem vencesse ali mereceria, não à toa que deu um empate. Eu acho que o empate é o resultado mais justo. A questão é, o Inter poderia ter vencido? Sim, o Inter poderia ter vencido. O Flamengo termina o primeiro tempo melhor, tanto que o Flamengo cria mais chances. O Inter tem, tirando o gol que toma, tem a melhor chance, que é a bola na trave do Bruno Tabata, mas o Flamengo levou mais pressão. Agora, no segundo tempo, principalmente, acho que a entrada do Cleiton Sampaio no lugar do Rohel deu uma melhorada na defesa. Acho que ele agora desponta para ser o titular. Mas também a saída ali do Thiago Maia, por ironia do destino, né, que vinha sendo um grande jogador, enfim, vinha todo muito bem, dá uma melhorada também no Inter. O Inter começa a jogar mais solto. E o Inter cresceu na partida no segundo tempo. Então traz essa impressão pra gente, assim, de, termina o jogo com o Inter lá em cima. E poderia ter virado o jogo ainda naqueles 5 minutinhos ali, que acho que foi 5 minutos por aí que teve, poderia ter virado. Então a gente fica com essa impressão de que, o resultado era do Inter, sabe? O Inter tava melhor no jogo. Mas não, acho que foi justo. Mas é como eu até falei, poderia ter vencido. Poderia sim, poderia ter evitado o pênalti do Thiago Maia, poderia ter feito outros gols no primeiro tempo. No segundo perdeu muita chance também. Mas, enfim, jogo difícil, né? Agora, pelo menos, esse resultado é bom pro torcedor se acalmar, assim, tipo, não tem chance de título mesmo. Não tem, mas não tem existe. mais. Não, agora não existe mais. Matemática. Não, matematicamente sim, mas assim, ó, é que até... 11 pontos pro Botafogo. Se a gente falasse da vitória, se o Inter vencesse 21 ontem, para ser disputados. Vamos trazer um contexto aqui. Se o Inter vence ontem, o Inter ia 55. Ia ficar 9 do Botafogo, né? Num cenário hipotético, tu pensa o seguinte: o Inter joga contra o Fortaleza, o Inter passa o Fortaleza. Vai pra terceiro. O Inter joga contra o Botafogo. Se vencer o Botafogo, tiram 3 pontos, fica 6. O Botafogo perdeu pro Peñarol. Vai que começa uma maré de azar. Tinha um contexto pro torcedor sonhar. Agora esse contexto não existe mais. Não, calma aí, cara. Perder pro Peñarol não é contexto de maré de azar, cara. Na real é. Não, tem que jeito, cara. Ó, Cara, eles jogaram de sangue doce ontem. Pode, não tô dizendo que vai ser, mas pode ser. Tá. Cara, uma derrota dessas, por mais que não seja de nada, mas assim, botar um medo nos caras, olha. E aí depois começa, ano passado foi assim, depois que começa a primeira, emenda a segunda, emenda a terceira e tudo. Meu Deus, Antônio Carlos, O Botafogo... Não estou dizendo que vai acontecer. Não, O óbvio, Botafogo não. de ontem entrou de sangue doce, tal qual o Grêmio contra o Barcelona de Guayaquil em 2016. Não, sim, mas tipo assim, eu não tô Era um dizendo jogo que não isso vai valia acontecer, nada. Mas o torcedor que já acreditava... Respeito a tua opinião. É que tu tem que pensar assim, o cara que acreditava que o Inter podia ser campeão brasileiro, ele já não tá batendo muito bem. É verdade. Não é aí. Entende? Tudo, Então eu tô tudo indica criando, alguma coisa. eu estou criando um cenário que essa pessoa poderia se sentir mais favorável. Agora, se isso vai acontecer, eu acho que não. Acho que não vai perder o campeonato, por exemplo, sabe? Talvez pro Palmeiras, mas acho Palmeiras, que talvez. pro Inter e Fortaleza não. Mas agora, morreu. Não tem mais a chance aí. Claro, matematicamente existe, mas enfim... Matemática não serve de muita coisa, né? Como a gente pode ver no dia a dia. Bom, tem algo a comentar? Brincadeira. Só queria comentar que grata surpresa o Cleiton Sampaio. Bom jogador. Mais uma vez, no Grenal ele já tinha ido bem, contra o Flamengo de novo, entrou, mudou a cara da defesa do Inter. O Thiago Maia, uma infelicidade, né? Claro, a gente sabe que ele tem um refino técnico para acertar aquele balão, talvez ele tenha ido com a perna errada, pelo menos no meu entendimento de futebol, se ele fosse, era com a cabeça ou com a perna direita, ele tentou com a esquerda. Mas, no mais, o Inter jogou bem. Claro, o Flamengo também jogou bem. Eu acho que se resume bem ao que o Antônio disse, que o empate é justo porque as duas equipes podiam ter vencido, porque criaram oportunidade para tal. Eu acho que é o retrato da partida.
Thiago Maia já são 3 jogos em sequência e 3 pênaltis cometidos, né? Ele não jogou Grenal, então é Corinthians, Que pena, Galo né, cara? e O Flamengo. jogo que ele pode fazer o pênalti, ele não joga. Cara, isso é muito estranho, porque ele é um dos pilares desse time, né? Pois é, e, cara, se eu não tô enganado, teve muita gente que ficou triste que ele não ia... Muitos colorados que ele não jogou queriam Grenal, ele no Grenal. Lógico, eu era um. Foi lesão ou foi... Terceiro amarelo. É, então. Eu era um que queria, enfim, ele é muito bom jogador, só que tá tendo essas situações aí. Os pênaltis, assim, sendo bem sincero. Displicência ou azar? Um pouco de displicência. O de ontem eu acho que foi ontem é displicência. displicência. Eu acho, É displicência. como eu disse, eu acho que ele tinha opções melhores pra tentar afastar aquela bola. Não, pô, ele vai inclinar todo o corpo pra fazer aquilo. Foi bem Cara, se estranho. ele deixa a bola passar, era melhor. Sim. Tudo bem que é arriscado, mas assim, o de ontem foi o do jogo contra o Corinthians, Galo. o do Atlético é displicência, que ele derruba não lembro qual jogador do Atlético na área, mas que assim, é um lance que o cara corta, perdeu o ângulo total. Não foi o Lianco? Eu acho que foi o Vargas. Não O lembro Vargas agora. foi quem bateu. O né? Vargas foi quem bateu. Tá, enfim. Enfim, Não é... E o outro relevante. contra o Corinthians eu não tô me recordando agora, mas eu acho que foi falta também. Não foi mão na bola, não. Que também, enfim, se for, qualquer dos dois dá pra gente falar de displicência ali, mas eu acho que foi displicência. É que eu acho que o contexto da mão na bola no jogo de ontem tá aplicado a um erro técnico, sabe? Não foi ele tá com o braço aberto, porque ele tá fazendo um movimento natural de quem acertaria a bola. Foi, Mas a ele partir, errou. foi a partir de uma decisão que ele tomou. Sim. Né? Bom, Não é que nem o Rodrigo Eli que sobe com os braços abertos dentro da área, entendeu? Sim. Antes da gente falar de outras mãos na bola, ele tá merecendo ir no banco, ir pro banco por isso? Ai, Gustavo Rodrigues. Que coisa bem boa que eu falei. Vai. O Thiago Maia? Tá merecendo pro banco. Não, o Thiago Maia é titular. Thiago Maia é titular junto com o Fernando. São peças fundamentais desse time do Inter e não dá pra Essa é uma opinião que eu ouvi, que talvez por não ser o Fernando, isso óbvio que não tira a culpa dele, que ele, por ser com o Rômulo, enfim... Não sente confiança? Pode ser. Talvez eles não sejam tão entrosados. Talvez. Eu acho que esse é o ponto. Isso é bem comum, né? A gente vê, principalmente em dupla de zaga. Dupla de zaga isso é muito escancarado. O Vitão mesmo, quando jogava sem o mercado, caía de rendimento e a gente sentia isso no Inter. O Grêmio passou por isso várias vezes com o Jeromel e Kahneman. O Kahneman, quando não tinha o Jeromel, às vezes ficava mais estabanado. E pode ser. Eu acho que não ainda. Não quero cravar isso ainda. Mas não é uma... Não acho que seja assim a questão de confiança. Acho que ele confia. Mas ele talvez não tenha esse entrosamento, como o Lucas falou. O exemplo claro disso, de entrosamento entre duplas, é a zaga do Flamengo de ontem, no gol do Inter. O Léo Ortiz, acostumado a jogar com o Léo Pereira, jogando com o Fabrício Bruno, vai fazer a linha de impedimento na expectativa que o Fabrício Bruno acompanhasse até o final o Enner. Só que o Fabrício Bruno não. Tá correndo de costas, ao invés de só acompanhar lado a lado. O Léo Ortiz vai sair e tentar fazer a linha de impedimento. Erro de comunicação dos dois, gol do Inter. E aí, com todo respeito, mas nessa jogada em que o Ener Valencia ganha do zagueiro na corrida, ele não perdoa. Exceto contra o Não, mas Fluminense. é que ali não era aquele tipo de jogada. Aí não era aquele tipo de jogada, mas assim, naquele ali ele não perdoa. Ele ganhou do time inteiro na corrida. E a dupla de ontem nem é a dupla titular, né, do Flamengo. O Léo Pereira não é o titular junto com Joga o Ortiz e o Léo Pereira nos últimos jogos. O Léo Ortiz e o Léo Pereira, geralmente. O Fabrício Bruno tá um bom tempo sem jogar. O que é muito estranho, porque E ele jogou mal é muito, ontem. muito bom e ele é convocado para a seleção. Ele tava cotado pra ir pro Nottingham Eu acho que isso Forest, bateu não um sei. pouco a cabeça do cara. Dele tá cotado pra ir pra Europa e não ir e se decepcionar. Parecido com o que aconteceu com o Luan no Grêmio. Aí, Só que o que Luan tinha análise, outros agravantes também. Também. Mas Agravantes eu acho fatores. que bateu um pouco no Fabrício Bruno sim, porque ontem De arrependimento. ele tem uma oportunidade boa num grande jogo e ele faz uma partida bem E abaixo. ele ia pro West Ham antes, né? Era o West Ham que queria. Era o West Ham? Achei que era o Nottingham Forest. Não, talvez agora o Nottingham Forest tenha também, não sei. Não, Mas não, era o West Ham, era que eu quis era o dizer. o West Ham seria uma boa pra ele. Um time interessante. É que futebol na Europa, assim, é meio tudo igual, né? Tirando aqueles mais conhecidos. Não, mas o né? West Ham tu mora Assim, do público geral, assim, Mora que em nem eu. tu mora em Londres. Come mal. Mas tá Mas ganha bem. tá numa cidade grande, né? Igual. Bom, vamos falar das outras mãos na bola que eu comentei. Bora. Cara, vamos falar dos pênaltis, dos possíveis pênaltis, das possíveis faltas, possíveis cartões ontem.
O primeiro, aquele no Varela, foi no Varela, né? Que foi dentro da área que... Cara, assim, ó, eu entendo, eu fui ver depois, pelas regras, não é falta. Não é, enfim... Só que, cara, eu já vi várias vezes aqui você marcado pênalti. É isso que me mora o problema. Esse que é o ponto. É assim, o que a gente fala toda semana. Critério! Eu olhei o lance várias vezes e eu falo assim, pra mim não é pênalti aquilo, tá? Porque o braço tá colado. E ele tá enfim, tentando ele recolher tá o braço. recolhendo, enfim, não é pênalti. Eu vi um vídeo do Carlos Eugênio Simon, grande árbitro brasileiro, que hoje é comentarista da ESPN, falando que foi pênalti. E aí eu começo a duvidar, porque, enfim, ele entende um pouco mais que eu da arbitragem, né? O cara apitou uma Copa do Mundo. Mas assim, o principal problema é o critério, cara. É o critério. Não dá pra tu, como tu falou, se tem um lance no campeonato que aquilo é pênalti, todos tem que ser. Exato, cara. Porque daí chega na última rodada e o teu time precisa ganhar o campeonato e aí eles escalam o árbitro que dá pênalti ou que não dá pênalti e aquilo ele interfere no campeonato inteiro. E o Internacional perdeu o Campeonato Brasileiro de 2020, que foi finalizado em 21, por causa dessa história do critério, mano. E eu vou mais além. Só a critério de comparação, Inter e Flamengo, querendo ou não, brigam por título ou G4. Exato. E Palmeiras e Fortaleza também brigam por título ou G4. E neste final de semana foi marcado um pênalti em que o jogador do Fortaleza está aqui com os dois braços. Claro, toca a bola no braço dele. Sem contar o lance que o cara do Fortaleza dá um soco nas costas do jogador do Palmeiras a troco de nada. Isso é outro ponto. Mas comparando os dois lances em que os defensores estão com o braço recolhido, claro, tem o desvio do Pikachu e tem o desvio do Varela e interferem na jogada. Mas eles estão com o braço recolhido, o que configura, na minha interpretação, não o pênalti. E o árbitro do final de semana, que está apitando uma partida decisiva para o campeonato, dá o pênalti. E o árbitro do meio da semana não dá o pênalti. Bom, se eu estivesse no apito, eu não daria o pênalti em ambas as ocasiões. Mas é necessário definir um critério para esse tipo de lance. Exato. É necessário, porque senão acaba perdendo a isonomia do campeonato. Cara, e esse é o principal problema da arbitragem brasileira. No momento que se definir o critério, 80% dos problemas, 90% dos problemas da arbitragem acabam. Nossa, porque hoje em cara. dia tu tem o VAR. Então assim, ó, foi impedimento ou não foi? Manda pro VAR. Bateu na mão, não bateu? Chama no VAR. O cara deu uma tesoura, um cotovelaço no outro? Chama no VAR. Agora, critério é um negócio que tem que estabelecer. Tem que pegar um polígrafo e botar assim, ó, se o cara faz isso, é amarelo, se o cara faz isso, é vermelho. Perfeito. É literalmente, isso tem que ser uma Isto regra. é falta, isto Isso não é falta. Ai, mas ele deixa seguir. Não importa. Agora tu não vai mais deixar seguir. Tu vai marcar falta se todo mundo... Ah, então julgou que não tem que marcar. Então tu não marca também. Mas assim, ó, tem que ter esse critério. Porque Não senão deu muda o pênalti. jogo, cara. Não deu o Por pênalti. Vai exemplo, no VAR. ontem, até uma coisa mais boba. Mas o jogo, o que o Lucas falou antes, que eu achei legal também do jogo de ontem. O árbitro deixou correr. Aquelas faltinhas ali no meio do campo que não muda nada. Deixa, sabe? E melhorou o espetáculo. E melhorou o jogo. Só que assim, não adianta nada ele fazer e o árbitro da semana que vem picotar o jogo inteiro. Picotar o jogo inteiro. Porque daí é bem como eu falei, tu vai ter que torcer pra cair com o árbitro que não vai mudar o jogo, sabe? Inclusive, muito nesse de deixar o jogo correr, que é a indicação da nova regra. Por exemplo, claro, erros de arbitragem não estão só no Brasil. Ontem, no jogo do Botafogo, num pênalti marcado para o Botafogo no primeiro momento, se o juiz deixasse o jogo correr, o Botafogo tinha uma chance clara e oportuna de gol, sabe? Então, é um toque de se ligar que tem o VAR e que pode te ajudar a teu favor. Aí, depois ele anula o pênalti e o Botafogo sai prejudicado da jogada. Ontem o árbitro do jogo do Inter cometeu uma falha bem grande assim também. No início do jogo, não sei se vocês assistiram o jogo, mas assim, bem no início, o Inter tem uma chance clara de gol. Ali no poucos 10 segundos. segundos. E depois o Flamengo tem uma, com tipo 2 minutos, que o Bruno Henrique chuta e daí ele derruba o Bernabé e derruba antes o Bruno Gomes, eu acho. E aí, nessa bola, se eu não me engano, o juiz foi até o final pra depois ele dar o impedimento ou ele dar a falta. Que é a recomendação, né? Deixa o lance seguir e aí depois você levanta a bandeira. O Inter tem uma bola no segundo tempo com o Valência, se eu não estou enganado, que o bandeirinha já levanta na hora, impedimento. Tava impedido, tá? O Valência estava impedido. Só que, cara, por que tu não deixou o lance seguir também, sabe? Sim. Na hora eu fiquei com uma raiva, eu fiquei, ué, e se o cara não tivesse impedido? Aí depois vendo, pô, realmente estava impedido, mas o outro também era um impedimento claro, sabe? O fato é, com o recurso do VAR, tem que deixar o jogo seguir. Mesmo se tu tiver dúvida, é claro, né? Claro, assim, o juiz foi com tanta certeza no pênalti do Botafogo ontem que veio a prejudicar depois. Mas se não é algo muito, muito, muito claro, deixa o lance acabar que tu vai ter o direito da revisão. Então, são coisas que têm que ser definidas
como disse o Antônio, tem que ter um polígrafo. Isso aqui tu vai pro VAR e deixa o lance correr. Faltas, não faltas, cartões amarelos e vermelhos. Tem que ser bem decidido, porque se ficar a interpretação da arbitragem, perde a isonomia do campeonato. E aí o jogo é a verdadeira prova sem consulta, né? Sem o polígrafo. Cara, teve outro lance ontem que, pra ser bem sincero, na hora do jogo eu nem acabei prestando muita atenção, só vi depois. Que é, cara, ali, acho que foi naquele bololô que deu, que o Alcaraz, a mão, cara, claramente, e toca a bola toca na mão dele, e ela muda a trajetória, se é isso que precisa. E, cara, o VAR, ninguém falou nada na hora, ninguém não deu em nada. Esse eu acho que é o lance mais escancarado. E o pior é que revolta é que ninguém falou nada. Na transmissão ninguém disse nada. Passou muito Passou batido, reto. tanto que na hora que eu tava vendo o jogo com meu pai, assim, ele na hora a bola bate, ele, opa, não bateu na mão? E daí eu fui vendo depois as imagens na internet e realmente a bola bate na mão. Mas ninguém falou nada, acho que só o Borré ele levanta e começa a, tipo, levantar a mão assim, mão, e ninguém liga. E repercute menos do que o lance do Varela. Exatamente. Sabe? E é muito em função da reclamação, né? O lance do Varela é todo mundo, ali não é ninguém, mas a bola bate na mão, sabe? Claramente. É aquela coisa assim, mas se a mão dele não tivesse ali, ela ia passar e o goleiro ia pegar, azar. Bateu na mão, e a mão dele não está colada, ela pode estar muito próxima. É bem semelhante ao lance do Grenal, o fatídico Grenal do Enem, de 2021. Cara, 2020-21. Eu saí do Enem e o Grêmio tava ganhando. Que o Inter ganha de 2-1 com 2 gols no final. O pênalti do Kahneman, se eu não me engano, é assim. O braço dele. O braço tá aqui, ó. O braço não tá colado, mas ele tá bem aqui, assim. O braço ó. de chaleira, assim. De chaleira não, de xícara. E aí a bola bate ali, não tem o que fazer. Eu acho que é o mesmo caso. A gente tava falando da displicência do Thiago Maia, mas quem foi meio displicente ontem foi o Gabriel Carvalho. Foi. O jovem Gabriel Carvalho. No final lá, que tem uma última oportunidade do Inter talvez ganhar. E, era uma oportunidade boa, assim. Era só recompor um pouco e... Enfim, então, o Flamengo tava todo aberto. Mas ele resolveu... Cobrar um fio de gol. Querer ser... Cobrar um fio de gol, querer ser herói. E errou. E, que coisa feia. Será que ele ter ido pro banco, até porque não foi por uma questão dele, né? Foi por uma questão dos outros. De outros jogadores melhores, mais preparados, que assumiram as posições. Ele ter ido pro banco pode ter afetado um pouco o psicológico dele, ter deixado ele mais fraco, assim, mentalmente. Eu acho que pode ter impactado, mas... Assim, é um garoto de 17 ele anos. Ele que se vire, na minha opinião. Azar é dele, claro, tem que entender. Tem que entender que tem jogadores vivendo um momento melhor, mas não sei se é esse o caso. Eu acho que... Claro, ele não fez uma grandíssima partida, uma grande partida ontem, mas esse caso é um caso claro de quem tentou ser o herói no final da partida e acabou isolando a bola. Mas é igual a fatídica narração do Milton Júnior, Milton Júnior? Não, de quem tô falando? Agora é Milton Leite, perdão. Tá, eu fiquei na dúvida. No Palmeiras e Corinthians, que o volante do Corinthians vai tentar se consagrar aos 45 do segundo tempo, chuta a bola na lateral. É isso, um jovem tentando ganhar um jogo e isola a bola. Mas eu acho que não tem... ele foi pro banco. Não, ele tem 17 anos. Eu acho que é um natural ele estar no banco nesse sentido. É isso aí. Quando tu tem 17 anos e joga futebol, o teu habitat natural é o banco de reservas. É o banco de reservas, cara. Assim, tu já tem que agradecer por estar ali, sabe? Então, o Gabriel tem que entender que ele tem muito potencial para ser titular. Só que agora ele não tá rendendo para isso. Então ele vai continuar no banco, até porque o Tabata ontem foi bem de novo, né, na medida do possível. E ele foi muito mal. Talvez tenha sido a pior partida do Gabriel Carvalho pelo Inter. Não, então, e isso já é muito bom, né, cara? Não, ele foi tantas vezes titular e mandou muito bem. Exato. E é uma coisa assim, pra eles chegarem pro guri e falar, fica tranquilo, cara. Sabe? Talvez tenha sido o principal jogo da tua carreira até agora, né? Flamengo, jogo difícil, enfim. Tá tudo bem. Só vamos pensar nas decisões. Tem um lance ali que a bola vem pra ele na meia-lua, ele levanta a bola bate direto e ela levanta, assim. E aí ele pega e dá um chute de qualquer jeito. Nossa, a bola vai literalmente, é o fio de gol, assim. E aí fica naquela assim, poxa, será que ele precisava daquilo? Será que se ele pegasse a bola, segurasse, cavasse uma falta, tocasse pra trás? Se ele tocasse pro Rocher, naquela distância ali, seria melhor. Então, essas tomadas de decisões, que é normal pra quem tem 17 anos. Cabe ao Inter gerenciar isso bem. O Inter ele não joga no fim de semana. Ele volta a campo na terça-feira, dia 5 de novembro, às 9h30 da noite, contra o Criciúma, mais uma vez jogando no Beira-Rio.
Criciúma está atualmente em 12º com 37 pontos, mas apenas 3 pontos do 17º colocado, que hoje é o Red Bull Bragantino. Placares desse jogo, pra gente passar pro Grêmio. Aí, Criciúma vai pagar o pato. Tá louco, 3x0. 3x0. Que isso, cara? É? Sim, Beira-Rio. Eu achava que o Inter ia passar por cima do Flamengo, 3x0. 3x0. 3x0, cara. Mas eu acho que é 3x1, que eu acho que o Inter vai tomar um gol. Ah, é a cara tomar. Bah, mas o Rocher é muito bom. Gol do E ontem Renato foi Kaiser. mais uma prova que ele é um dos melhores goleiros do Brasil. Cara, sim. Só tem uma coisa que me incomoda um pouco nele neste ano. Pegar pênalti. Isso tá me incomodando um pouco. Olha do que o cara tá reclamando. Isso tá me incomodando um pouco. Oh, mas ontem eu achei que Mas ele ele chega é com muito uma bom. confiança. Não, eu gosto muito dele. O Rocher, ele eu acho que ele deveria ser até o capitão do Inter, sendo bem sincero. Pra mim, ele é o jogador mais líder do Inter hoje. Só que ele é goleiro, né? Daí o goleiro ser capitão é meio complicado. Difícil assim. de se comunicar no campo. É, exato. Será que ele não fica com essa justamente agora? Porque, assim, a gente viu, em alguns jogos a gente vê ser aplicada essa regra de só o capitão conversa com o árbitro e outros não. Talvez tenha esse receio. Mas ele é muito bom goleiro, cara. Muito, muito bom goleiro. Mas realmente, eu gostaria de ver ele, sabe, voltando às suas origens, pegando mais pênaltis. O cara tá reclamando Tá, loucura. Não, por favor. Bom, O meu é que ele é goleiro, alto nível, meu goleiro né, pô? cobraram 19 pênaltis dele. 17 foram gols. Bom, 2x0 na real. Acho que não vai tomar gol, mas não vai ser 3 gols. Só pra ser do contra. Bom, o Grêmio saiu perdendo, mas venceu o Atlético Goianiense na arena pelo placar de 3x1. Gols de Soteldo, PP, que foi um golaço, e Vila Sante. Agora são 38 pontos no Campeonato Brasileiro, 4 a mais que o primeiro colocado no Z4, Red Bull Bragantino. O Grêmio fez o necessário, ou dá pra dizer que foi mais um daqueles jogos que convenceu? Não convenceu ninguém. Não? Não convenceu. Mas, Capaz, o Renato deve estar bem convencido. cara, o Renato com certeza está bem convencido porque ele coloca o PP que não vem jogando bem e não jogou bem. Ele fez um golaço, mas não jogou bem. O Soteldo, que no meu ver é um jogador que não agrega na marcação, claro, ele é um jogador que tem a capacidade de decidir o jogo e o Renato vai seguir com ele. Se o Renato ficar ano que vem, o Grêmio vai pagar pelo Soteldo e vai ficar com ele para quando o Renato estiver aqui, mas o Grêmio não convenceu. Mas eu já disse também que o Grêmio não precisa me convencer mais. Faltam 7 rodadas para acabar e eu preciso que o Grêmio vença e não caia para a Série B. Então, se não me convencer, está tudo bem. Mas, de fato, eu comentei com o Antônio já, não pode dar essas bobeiras defensivas que deu contra o Atlético Goianiense, não pode se dar o luxo a essa altura do campeonato de ter 13 erros na mesma jogada. O Rodrigo, ele recua mal a bola pro Marquezinho, o Marquezinho vai tentar sair jogando de uma forma esdrúxula, o Gemerson vem que nem um caminhão desgovernado e atropela o Derek dentro da área e me deu pesadelos, parecia o Thiago Santos contra o Palmeiras em 2021 e na minha cabeça já passava que tudo estava se repetindo, que o Grêmio ia cair para a Série B e que tinha um jogador burro no meu time que estava atropelando o outro na beira da área. Não pode se dar o luxo de cometer esses erros, senão o Grêmio vai pagar caro. Se jogar assim com tamanha displicência sexta no Maracanã, vai sair derrotado para um adversário direto, e depois tem Juventude, que também é adversário direto, e depois tem mais adversários diretos. Então, calma, o Grêmio não pode errar dessa forma. Cara, teu time ganhou por 3x1. E daí? Calma aí, cara. Não, Que trauma. Te Cara, convenceu? mas é- Te Não convenceu? convenceu de Não nada. convenceu ninguém. É isso que é engraçado. O Grêmio ganhou por 3x1, com 2 gols de diferença, e a atuação foi patética. É que era Venceu contra- de 3x1 porque era o Atlético Sabe, Goianiense. Eu É, falo brincando, exato. A brincando, sorte mas é que é o Atlético Goianiense, que é um time que já falou pra todo mundo que O presidente já falou que caiu. E ainda assim, acontece do Grêmio tomar um gol e ficar atrás do placar. Não, e tomar um gol, e volto a dizer, não pode tomar esse gol. Aquele gol é 98% da defesa do Grêmio. Foram 3 Eu erros diria seguidos no mesmo 99, lance. porque além dos erros, deixar aquele rebote cair de novo no É. pé do cara também. O cara, o rebote vem em câmera lenta no pé do Derek. Já falei. Jogador ruim quando acerta dá azar. Marquezinho. O cara pegou o pênalti pela primeira vez na história e... Cara, isso aí é absurdo. Jogador ruim quando acerta dá azar. Isso é absurdo. Eu não lembro onde é que eu ouvi, mas eu ouvi na mídia, em algum lugar, falando que quando o Marquezinho foi pro Grêmio, ou tava boatos assim, falaram, né, que ele é um jogador bom, mas ele é muito azarado. Cara, isso do azar é estranho. Né?
É, o famoso jogador que tem alergia à bola, né, cara? Por isso que ele não defende. Cara, Mas, cara, o time do Grêmio enfim, é redundante eu falar isso. É muito, muito abaixo do que poderia ser, sabe? E eu não digo isso dos jogadores que tem, que eu acho o elenco do Grêmio fraco. Eu acho que o time do Grêmio poderia ter se planejado melhor. E se continuar com o Renato para ano que vem, e se continuar com essa mentalidade da diretoria que não abre o leque, a diretoria do Grêmio hoje é uma diretoria muito fechada, a gente faz as coisas, tá certo, e ninguém pode vir aqui, e nós não vamos aceitar a gente de fora, nós não vamos aceitar um especialista, sabe? Nada entra ali no Grêmio. Se continuar assim, cara, vai ser sempre essa história. Time morno, que não briga por nada, sabe? Deu a sorte ano passado de ter o Soares, que enfim fez chover, mas se não tivesse o Soares, cara, ia ser 12º lugar do Campeonato E o Brasileiro. time do ano passado era pior, lugar. né? Sim, Em sua era maioria. pior, era pior. Até porque o time Exato. do início desse ano pro time de agora do Grêmio, Exato. agora é muito melhor. mas é que o Soares fazia os caras jogarem melhor, né? Exato, Sim. era muito fácil. Aí não lembro. Aí o João Pedro acaba o campeonato com 8 assistências. Isso que eu ia falar. Aí alguém vai lá e acaba com muita Se assistência. eu cruzar sabe? 60 bolas no campeonato pro Soares, eu vou acabar o campeonato com 20 assistências, pô. É tipo isso. É isso. E, cara, o time do Grêmio é muito, muito abaixo do que poderia ser. Pelo tamanho do Grêmio, pelo poder de investimento do Grêmio, pela relevância do Grêmio. E pelo Não. Renato. Também, mas eu acho que Não, tem dois não, pontos. mas é que Cara, quero dizer, eu entendo o que tu quer dizer, que é tipo, fraco por si só. É o que eu quero dizer assim, ó. Mesmo com os jogadores que tem hoje, eu ainda acho fraco, sabe? Não é a Sim. questão dos jogadores, é tipo, o elenco do Grêmio, na minha opinião, é fraco. Mas poderia ter sido melhor montado, assim. Eu concordo, mas eu ainda digo que com as peças que tem, tinha mais pra demonstrar do que tá demonstrando. Com as peças que tem. Dava pra tirar mais desse elenco. Sim. Só que aí tá outro ponto. Tem esse ponto contra, mas tem um ponto a favor, que não é a favor do Renato, é a favor do Grêmio. Com as peças que tem, o time jogando desleixado de qualquer forma é melhor do que os 8 que estão abaixo. Tipo assim, o Grêmio não está em 11º por mérito. O Grêmio está em 11º porque tem jogadores melhores do que das equipes que estão abaixo dele. É simples. Só que é uma questão aqui, ó, pegando os... o Grêmio é 11º, pegando os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem um elenco melhor que quem ali? O Grêmio não tem um elenco melhor que o Botafogo. O Grêmio não tem um elenco melhor que o Palmeiras. Nem o Flamengo, nem o... Nem Inter, Nem Flamengo, Fortaleza, nem Inter, São nem Paulo. Fortaleza. Os 5 primeiros são Nem melhores Bahia. que o Grêmio no elenco. O São Paulo tem um elenco melhor que o Grêmio. Sim. Sexto. O Bahia tem um elenco melhor que o Grêmio. O Cruzeiro a gente pode discutir. Não acho. Eu acho que tá em talvez. patamares parecidos. É. E o Vasco, o Grêmio tem um Vasco, elenco o Grêmio melhor tem que um o elenco melhor. que o Vasco, é. O Atlético Mineiro Não. o Grêmio não tem melhor. Então, assim, ó, dos 10 times do Campeonato Brasileiro, o Grêmio, se a gente falasse de elenco, o Grêmio estaria tipo em 8º. 8º, 9º. Dá pra pegar Libertadores. Só que aí que tá, cara, um time como o Grêmio ter... A gente não tá falando de desempenho. Cara, é porque, que- por exemplo, no início do ano, o Inter tava lá embaixo, mas se a gente pegasse elenco, é um dos melhores. A gente tá falando do elenco. Ou seja, o Grêmio já começa o Campeonato Brasileiro em 8º, 9º. Sim. Cara, é que o Cruzeiro tem jogadores, assim, que talvez de habilidade mesmo, não são melhores que os do Grêmio. Mas tem alguns jogadores que são jogadores muito... O Matheus Pereira, por exemplo, é melhor assim. que qualquer jogador do Grêmio. Beleza, mas e que tem presença. Por exemplo, cara, é diferente tu ter um Cássio no gol do que tu ter um Marquezinho. Mas eu não digo... Não, pode comparar o Cássio, por exemplo, com o Kahneman. O Kahneman, sabe? Aham. É nesse Sim, sentido com que eu certeza. falo Claro, que claro. acaba se destacando mais. Sim. E que loucura isso, né, cara? O Atlético Mineiro tá na final da Libertadores. E da Copa do Brasil. Não, beleza. Mas e o Cruzeiro tá na final da Sul-Americana. E poderia ser o Grêmio e o Inter. Dependendo. Cara, e Em outro cenário. Cara, e olhando, assim... ó, poderia, Tipo, os dois porque clubes do estavam mesmo estado, sim, sabe? estavam na competição. Isso, exato. Sim, sim. Não, eu não acho que o Grêmio chegaria à final da Libertadores e o Inter deveria estar na final, da Sul-Americana. né? Mas, enfim, as coisas aconteceram. Tem também as enchentes, que não pode ser esquecido. Mas é loucura, né? Os dois clubes de um mesmo estado. no mesmo ano. Mas é o que eu falo, cara. O time do Grêmio é mal montado. Mal montado. E mal treinado. Também. Muito mal treinado. Mas mal montado. O time do Grêmio hoje tem um jogador extra-classe, que se chama Vila Sante. O resto, ninguém é extra-classe. O Miguelito Monsalve vai ser extra classe. Ele também poderia ser. Mas e dos titulares, né? Exato. E aí é um atentado, cara. É um atentado. O jogador mais técnico do Grêmio é banco. Aí tu vê, cara, por que o time tá nessa, sabe? Não se ajuda. Cara. Não se ajuda, cara. É aí que tá. Bom, na coluna do jornalista Diogo Olivier. Nossa, eu escrevi errado, eu acho.
Sabe esse jornalista? Sim. Sim. Como é que é o nome dele mesmo? Entrevistei pra uma TCC. Olivier? Olivier. Mas, Vai escrever errado. também tem outro que é de fora do estado, que é Diogo Oliveira. Bom, enfim. Tem o Antônio Oliveira também. Eu acho que confundi por causa disso. Não, é o Diogo Oliveira na GZH. O Grêmio já tem, já assim, ó. Óbvio, o Grêmio precisa de vários jogadores, mas oficialmente, pelo menos na coluna, o Grêmio vai atrás na próxima janela. Deu um goleiro, 2 laterais esquerdos, 3 zagueiros e 1 lateral direito. Algo que ele definiu como uma cirurgia defensiva. Tá bom? Legal esse termo. E cadê o ponto esquerdo e o volante? Não é, bom, tem, um goleiro, porque o Marquezinho, enfim, o Grêmio não tem Tem que ir goleiro embora. titular, né? Tem que ir embora? Tem que ir embora, gente. Não tem... O Grêmio já tem 3 goleiros. Ele é caro? Deve ser? Deve receber uns 300, 400 mil. Ah, é caro. Ah, uns 500. Ó, talvez. Mas é caro? O Grêmio tem 3 goleiros. Primeiro, tu só precisa de 2. Na situação normal. 2 comprados, tu diz. 2 Sim. goleiros. Não, ele diz 2 goleiros. Precisa de ter 2 no elenco. É, Isso, que o resto sim. é base. E aí outra base. Isso É, que eu quis o dizer. que acontece? O Grêmio tem 3 goleiros hoje. Pra mim, os 3 são insuficientes. Mas tu vai manter um dos insuficientes pro ano que vem, que vai ser o que recebe menos, que é o Kaique. Vamos. Então é o Sempre na seguinte, mídia. o Rafael Cabral e o Marquezinho, eles têm que ir embora de alguma forma, seja vendendo, seja liberado, seja da forma que for. Tchau e baia. E ó, pelo menos nos dois vai ter uns 700, 800 mil de salário, que dá pra te contratar um bom goleiro, cara. Dá pra te contratar um bom goleiro. O Grêmio ele necessita aliviar essa folha salarial e tem de onde tirar pra aliviar essa folha salarial pra renovar o elenco pro ano que vem. Tu não aceita aquele goleiro que jogou no Real Madrid? Como é que é o nome? Keylor Courtois. Navas. Não, o Keylor Navas. Aceito, é óbvio que eu Ah, aceito. mas se o Keylor O Navas Grêmio- for jogar em Porto Alegre, aí o mundo tem que acabar. Por quê, cara? Que isso, cara? Não, ele não tem relação nenhuma com a Cara, é cidade. quase tá riqueiro, mano. Nenhuma. Qual o O problema? Soares ainda tinha relação. Ah, o Uruguai é do lado. Cara, não tem relação nenhuma. Cara, tem um dinamarquês no elenco do Grêmio, mas esse cara. cara aí, Tem um aí que dinamarquês tá, mano. Esse bilionário. cara tá iniciando o processo de fim do mundo. É assim, ó, é bizarro também. Mas o Keylor Navas tem mercado no mundo inteiro. Se o Keylor Navas quiser ganhar Pode jogar na MLS, ele pode jogar joga na lá, Arábia. vive bem, joga na Arábia, ganha muito dinheiro. Keylor Navas, seja bem-vindo ao Grêmio. Pô, não, o Keylor Navas não há nunca. Se ele vai falar, pô, obrigado, valeu, mas não. Porto Alegre, vou mostrar a foto pra ele de Porto Alegre. Eu falo, que isso, cara? Bom, tem um lateral direito te serve? Serve. Só um. Sim, serve. Cara, assim, ó, o Mas João é titular Pedro... ou reserva? Depende do nível do cara que chegar, né? Cara, não, mas mas eu hoje tu acho- buscar tu busca pra Tem que grupo ser ou titular, profissional? Pra cara. titular, é óbvio. Porque Mas o Grêmio tem 2 bons reservas, que é o João Pedro. 2 bons reservas. Sim. O João Sim. Pedro. O Igor Serrote não é lateral direito? Ah, mas ele é base, né? Não, Não pode tá, considerar cara. ele bom reserva Ah, ainda. não é um bom reserva. Mas, pô, ele não serve pra ir aprimorando? É, não, mas Certo, eu entendo o que tu certo. quer dizer. Se Mas tu tem um bom- reserva ali e ele como terceiro é interessante. Isso. Sim, exato. isso sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Cara, lateral direito é uma posição difícil de se encontrar no mercado. Encontrar um cara bom pra ser lateral direito no mercado. Então, assim, ó, se o time tiver encaixado, eu acredito que o João Pedro possa recuperar o bom futebol. Eu falo assim, ó, o Grêmio tem muitos problemas, mas o João Pedro, no contexto todo, ele é o menor dos grandes problemas do Grêmio. Não, com É certeza. verdade. Tem muitas outras posições que o Grêmio urge a necessidade de ter um titular absoluto. E se a engrenagem funcionar, eu acho que o João Pedro tende a melhorar o futebol dele. Então, por isso que eu digo, se o Grêmio tiver ali com o dinheiro apertado e não puder investir tanto no lateral direito, se a engrenagem funcionar, o João Pedro vai voltar a funcionar. Ele não é um mau lateral direito, ele fez um grande ano passado quando a engrenagem funcionava ofensivamente. Eu acho que o grande problema do Grêmio, no sentido laterais, é ter 2 laterais que são ofensivos. Então, tipo assim, tu teria que ter 2 volantes defensivos para recompor esses caras. E o Grêmio, nenhum time do mundo vai jogar dessa forma porque vai abdicar de um homem de meio campo. Então é isso. Se livrando de um lateral esquerdo como o Reinaldo, que basicamente só tem ofensivo a oferecer, e deixando o João Pedro, eu acho que as coisas tendem a melhorar. Cara, e buscando ter um time bom mesmo, diferente de tudo que a gente Para falou ser hoje. campeão. Pra brigar por títulos. Precisa de 3 zagueiros? Eu diria que o Grêmio precisa de 2 zagueiros titulares. Assim, ó, titulares absolutos pro ano que vem. E eu acho que seria o suficiente, porque assim, o Rodrigo Eli, o que demonstrou esse ano, tipo, ele não tem problema ser reserva, tem o Gustavo Martins que tem idade para evoluir. Tem até mesmo o Gemerson, que apesar de nos últimos 2 pênaltis ter sido de extrema
sei lá, Displicência. falta de inteligência, displicência. Ele também não é um mau reserva, então eu acho que o Grêmio precisa de 2 titulares absolutos. E tem jogadores para ser reserva. Tu concorda? Eu acho que, assim, pra ser campeão, cara, quanto a essas posições, assim, que o Diogo Oliveira traz, um goleiro, 2 laterais direitos, Esquerdos. Um lateral direito, 2 laterais um direito, esquerdos. 2 esquerdos e 3 três zagueiros, né? 3 zagueiros eu acho ok. Eu iria em 2, como o Lucas falou, mas 2 pra ser titular. É que assim, ó, se tu vai contratar 3, que vai te custar 1 milhão e 800 mil Fora salário, o tempo. tu contrata o tempo, 2 por 900 mil que vão resolver o teu problema. Fora o tempo, tu vai ter que organizar, vai ter que ver o cara jogar, tu vai ter que ir atrás É do que é isso, empresário. cara. Porque o Grêmio hoje, ó, Jeromel já não vai ter mais. Rodrigo Caio não é pra Tem ter que ir mais. embora. Ah, Kahneman é difícil. É, mas por mim, Complicado. que possa ser liberado, já fez parte dele. Beleza. Mas aí que tá, assim, ó, vai ficar certamente aí Kahneman, Rodrigo Eli E Gustavo Martins. o Gustavo e o Gemerson. E o Gemerson também. É, o Grêmio vai Esses ter 4. Então, pô. Teria que ir atrás de... É que assim, Tem que liberar o Kahneman e contratar 2. alguém tem que ser liberado desses 4. É o Kahneman Se que o é o Grêmio salário quer mais alto. contratar 2, tem que liberar alguém. E é o que menos tá rendendo. É, o daí Kahneman vão liberar o Kahneman. Essa que é a questão. É ídolo? Não É, vão não liberar é fácil. o Kahneman. Mas tá, é um ciclo que tem que acabar. O Grêmio tem que entender Mas que tem que acabar esse ciclo. Tem que trazer 2, cara. Tem que trazer 2 e... Pra ser titular, indispensável, assim. Sim. Laterais esquerdos, o Grêmio não tem lateral Não tem esquerdo lateral hoje, então tem que liberar os 2 e trazer 2 novos. Pode ser um cara mais experiente e um jovem, enfim, mas precisa de 2 laterais esquerdos. Eu ainda traria um primeiro volante para brigar com essa vaga pelo Dodge. Eu não tô reclamando do Dodge porque eu acho que, claro, o Grêmio não fez uma boa temporada, mas ele, dentro do possível, fez o melhor dele. Mas ele não tem sombra. Ele com um time organizado, ele pode render muito mais do que ele já rende. Só que o Dodge, ele não tem sombra no Grêmio hoje. Ele tem a garantia que ele vai ser titular. Porque ele é o único que faz a função de primeiro volante. O único. Se jogar, vai jogar o Vila Sante improvisado nessa função. Porque o Vila Sante é um segundo volante que pisa na área. Enfim, até fez gol contra o Atlético Goianiense nessa função. Do meio pra frente... Bom, eu contrataria um ponta que marcasse. Mas aí vão me tirar pra louco, que eu não quero o Soteldo ano que vem. O Aravena não te serve. O Aravena serve, mas ele não tá pronto ainda. Pra um time que quer ser campeão. Entendi. O Grêmio vai achar um primeiro volante no que vem quando perder pro Guarani de Bagé. E ver o David Cunha deitando e rolando. Bom, hoje é muito baseado na coluna do Diogo Oliveira, né? Ele fez outra coluna dando 2 indicações de técnicos gaúchos para o Grêmio. Vocês viram isso? Não vi, mas... Não vi. Tu quer indicações de técnico? Eu tenho 2 pra ti. E é bom que ele botou técnico gaúcho, porque ele sabe que o Grêmio só vai Adenor atrás do Bach. técnico gaúcho, né? O Adenor Bach. Se não fala tia, o Grêmio nem conversa. Bom, André Jardine, 45 anos, medalhista de ouro com a seleção nos Jogos Olímpicos de 2020 e campeão nacional com a América do México. Recebe uma bala. Nem um pouco de interesse? Ah, sei lá, eu acho que É uma não... aposta, eu acho. Cara, Bem, eu acho que é bem. tão aposta quanto outros treinadores brasileiros pro Grêmio. Vou te dar outra indicação, então, que daí é uma aposta ainda maior, mas que tem história com o Grêmio, né? O Kleber Xavier, o ex-auxiliar técnico do Tite. Ele começou, inclusive, essa parceria com o Tite, que durou 25 No anos e Grêmio. acabou no Grêmio. Tetracampeão da Copa do Brasil em 2001. Eu até gostaria dessa aposta, mas eu ainda sou mais de ir no cara que comandava o próprio Kleber. É. Eu jogaria todas as minhas fichas no Tite. Todas. É um cara que sabe organizar defesas, é um cara que pode ser campeão ganhando só de 1-0, tem essa capacidade de ser campeão talvez com não o melhor elenco, então eu iria nele. Fora que, no meu ver, é o melhor treinador brasileiro dos últimos anos. Mas ele eu vi que saiu na Ele mídia tá negociando, sim. com a Arábia Saudita, Com a né? Com Arábia alguns times da Saudita. Arábia Saudita. É, Com a seleção, Com a da seleção Arábia da Arábia Saudita. Saudita. Aí acho que vai complicar um pouco. Ah, mas seria meio absurdo. Eu jogaria... Que é uma seleção que tu diz ele ir pra lá. É que além de pagar bem, vai jogar Copa, né? Sim. Eles sempre vão, então 2 tem milhões. o projeto deles sediarem próximas Copas. Então. 2 milhões no peito do Tite. Cara, e assim, ó, do Grêmio. Sim. Cara, e querendo ou não, eles vendem uma Copa boa. Pô, eles ganharam da Argentina. né? Assim, pra ele, óbvio que não é um resultado... Pô, o título, ganhar da Argentina. Mas, cara, querendo ou não, foi o único time que ganhou exatamente. E o Campeão do governo mundo. investe muito no projeto futebol, né? Tá tentando vender esse projeto de qualquer forma pro resto do mundo. E, claro, querendo ou não, elevando o nível do futebol no país, vai elevar o nível de categoria de base, vai
ter um trabalho melhor com jovens, enfim. O futebol vai começar a se tornar cultura do país também. Então, a tendência é que com tamanho investimento, a gente vai ver a seleção Arábia Saudita, daqui a uns 20, 30 anos, ter um patamar acima do que a gente vê hoje. Daqui a pouco vai ter muito jogador naturalizado jogando lá. E o Al-Dawsari é bom jogador. Bom jogador. Bom o jogador. Sósia do Lucas Inutilismo. Salem Al-Dawsari. Bom, voltando pro Grêmio. Volta a jogar nessa sexta-feira, dia 1º de novembro, às 9 da noite, contra o Fluminense no Maracanã. Thiago Silva deve estar de volta. O que o Grêmio tem que fazer para ganhar do Fluminense? Rezar. Jogar pra uma bola. E fazer... Tem que tentar fazer um bom jogo, diferente do que tem sido os últimos. O Fluminense vai tentar propor o jogo para cima do Grêmio. Então, o que o Grêmio precisa, acima de tudo, é entender o contexto que vai estar aplicado dentro do jogo. Que não foi entendido no Grenal, quando o Grêmio sabia que o Inter ia propor o jogo para jogar contra o Grêmio. Então, cara, retranca um pouquinho e se permite contra-atacar. Eu sempre falo que é mais fácil destruir do que construir. Então, primeiro foca em neutralizar o Fluminense, não tomar gol e depois escapar em contra-ataque. O Grêmio tem essa capacidade, tem jogadores para fazer isso, tem de onde tirar esse escape para tentar sair com um resultado positivo, uma vitória no caso. No meu ver, um empate já é um resultado positivo sexta-feira. Eu acho que esse é o caminho. Tipo assim, é bem como o Lucas falou. O Grêmio empatando o jogo já é ótimo, porque vai a 39. Ficar apenas enfim, 6 pontos. 6, mas a gente fala ali 44 vezes, uns 5 pontos, mas enfim, são 2 vitórias. E empatar com o Fluminense lá seria um bom resultado. Eu acho que é isso. É evitar tomar gol e aí depois pensar em talvez fazer, sabe? Jogar no contra-ataque. Esse é o esquema pro Grêmio. Esse é o roteiro que o Grêmio deve seguir. Mas antes de tudo, o treinador tem que entender o jogo que vai ser aplicado. Porque se entrar que nem entrou no Grenal, sem defender, sem atacar, sem ter controle da posse, pode esquecer, vai tomar um rodeão de novo. Então quanto que vai ser? 1-1, que é um bom resultado. 0-0. Eu acho que vai ser 0-0 também. Acho que não vai ter gols. Jogo sexta-feira. Eu falei com o Lucas essa semana no Papo do Esporte, cara. Sexta-feira de noite é ou 0-0 ou 1-1. Não tem jeito, cara. É isso, é o placar. Assim, ninguém quer jogar, os caras só querem ir embora e curtir o final de E a semana. CBF que vai dar entretenimento de sexta a quarta que vem. Tem jogo Todo dia. da Confederação Brasileira de Futebol. Sexta, sábado, final da Copa do Brasil domingo, segunda e terça. Muito conteúdo para quem acompanha o melhor esporte do mundo. É isso. Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Hat-Trick. Muito obrigado pela sua companhia. Você assiste aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na net, e no nosso canal no YouTube, youtube.com/hattrickoficial. Ficamos por aqui. Até mais.